Bom dia, bom dia. Bom dia, turma. Bom dia, Leandro. Bom dia, Melina, Fabiane, Glenda, Aline, Marcos, Bia. Bom dia, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, professor. Bom dia. Oi, Sim. Marcos. Bom dia, obrigada, obrigada. Obrigada a vocês, viu? Bom dia, bom dia. Aqui tomar um cafezinho quentinho, aquecer, né? Aproveitar desse friozinho que tem feito. Deixa eu dar um bom dia aqui. Bom dia para vocês, viu? Aí eu falei assim, gente, com esse friozinho, nada, né? Com uma coisinha bem quentinha, assim, para dar aquele conforto e aquela acordada básica, viu? Então, ó, acordem. Acordem, meus alunos. Vamos acordar. Pode mandar o WhatsApp aí para os colegas para ficar pim, 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 pim. Fala para eles acordarem, tá bom? Então, tá. Então vamos iniciar nossa sexta-feira, né? Para a gente poder, se Deus quiser, ter uma ótima sexta-feira, finalizar a nossa semana aí de tarefas, tá? E poder curtir um final de semana em paz, com saúde e muita coisa boa de preferência, tá bom? Então sejam bem-vindos. Vamos hoje dar prosseguimento. Eu vou falar com vocês como eu imaginei aqui hoje, né? Nós estávamos tratando sobre anatomia e fisiologia masculina, né? Hoje nós vamos falar de nós, meninas. Nós hoje vamos tratar da anatomia e fisiologia feminina, tá? E tem muita coisa, né, que falam aí da nossa fisiologia. Dizem as más línguas que nós temos TPM, né? Nós vamos ver que, de repente, não sei por que não, né? Muita alteração hormonal, mas nós estamos sempre, né? Animadíssimas, bem-humoradas, né? Solícitas, né? Esse negócio de TPM é coisa da oposição. No final das contas, a gente vai ver o que que é de fato, tá bom? Tem hora que esse pessoal fala demais. No final da manhã, a gente tira as nossas conclusões. Então, vamos dar início. Queria chamar a atenção de vocês. Fiquem à vontade para parar, para perguntar, né? Para participar, tá certo? Que fica muito mais gostoso, fica muito melhor quando vocês participam, tá certo? Então, fiquem à vontade, deem aquela acordadinha básica a todos, viu? Afinal de contas, quanto mais friozinho, mais difícil para despertar, mas não, deem aquela acordada necessária para a gente poder prosseguir, tá certo? Aí depois a gente está caminhando com os nossos conteúdos e tudo, aí depois vou mostrar para vocês, vou entrar no Atlas, a gente vai trabalhar mais com essa anatomia virtual, vai ser para a gente poder solidificar, fixar, ficar com vocês em termos de pergunta, participação, tá? Para a gente realmente assim, dar um contorno legal na nossa matéria e todo mundo sair de fato, né? Sabendo que isso que é muito importante, tá? E se a gente recordar, essa parte toda, né, de anatomia e fisiologias feminino e masculino, é muito importante e prático para a gente, inclusive no dia a dia, né? Para a gente entender um pouco como que ocorre dentro do nosso funcionamento corporal. Então, são coisas que são, na verdade, muito pontuais, muito importantes para um bom entendimento, inclusive nosso, tá bom? Então, vamos deixar de delongas, vamos dar início. Bom dia, então, a todos. Deixa eu mudar o meu pointer aqui. Deixa eu ver aqui, cadê? Esse. Aí esse aqui parece que vai arrastando. Não, 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 sou. Cadê? Aqui. Isso, bem que tava. Então vamos. Anatomia e fisiologia do corpo feminino. Bem, não sei se vocês se recordam, quando a gente iniciou o sistema reprodutor, né? Eu chamei a atenção de que, bem, dentro, né, do objetivo central do sistema reprodutor, que é justamente permitir a perpetuação da espécie, né? Que cabe ao macho ter condições de produzir,
as suas células germinativas, que são os espermatozoides, e cabe também a eles a performance sexual, para que essas células possam ser levadas ao corpo feminino. Em relação a nós, fêmeas, nós necessitamos de ter a produção também das nossas células germinativas, que são os ovócitos, de permitir, né, facilitar para que haja o ato sexual, e tem uma terceira função, que é, uma vez fertilizada, que nós possamos sustentar, né, e dar condições adequadas ao bom desenvolvimento daquele novo ser, tá? Então é por isso que a gente fala que dentro desse universo reprodutivo, anatômica e fisiologicamente, o corpo feminino ele exige mais, uma vez que tem uma função aí a mais, que é, e não é qualquer função, né? Que é uma função de sustentação daquela gestação, para que ao longo, né, de 40 semanas possa haver o devido desenvolvimento e manutenção ali daquela situação de gravidez, né, que é fundamental e necessária para que haja de fato, né, esse desenvolvimento adequado do novo ser, tá bom? Lembrando a todos que nós conversamos que do contexto também fisiológico, ao nascer, o nosso sistema reprodutor está adormecido, entre aspas, né? Por quê? E ele vai, na verdade, desabrochar, ele vai, na verdade, passar, né, até essas funções reprodutivas a partir da puberdade, a famosa adolescência, aquela mesma que nós, a maioria de nós, lembramos muito bem da fase. Vocês fácil, a adolescência de vocês está aí, né? Batendo ali nas costas, são muito jovens, mas todos nós lembramos, a adolescência é uma fase da qual ela marca, né? Muita gente. Depois a gente fica até rindo dos perrengues que a gente passava na adolescência. Mas faz parte, porque é uma transformação tão grande, né? Às vezes, tantos questionamentos, tantas coisas, tantas vergonhas, porque eventualmente as pessoas vão perceber que a gente está crescendo, né? Então, isso é uma coisa interessante que envolve muito e que tem uma complexidade em função dos hormônios que a gente vai citar aqui, né? Que estarão ali aptos em plena efervescência, né? Nessa fase. Mas são justamente essa tomada hormonal na adolescência que faz com que esse sistema reprodutivo, né, acorde. E uma vez acordado, meu Deus do céu, né? Como eu já brinquei com vocês aqui, a minha terapia é justamente essa, porque o Gabriel na adolescência tá com tudo sendo acordado e eu aqui como mãe no ciúme, né? Oh, meu pai do céu, mas eu acho tão bonitinho também. Enfim, vamos. Sistema reprodutor feminino, né? Aqui, simbólico, vocês vão ver, a gente vai destrinchar isso adiante, mas eu não vou deixar a oportunidade passar para destacar aqui basicamente as estruturas anatômicas, né? Nós estamos aqui observando, esse aqui é o canal vaginal, né? Aqui é a estrutura do útero, tá? Que vocês vão ver, ele tem o formato de uma pera invertida, e na hora que eu falo isso, não é a Luciane que está fazendo essa comparação, tá? Vocês vão ver isso dentro dos livros texto. Aqui a tuba uterina e o ovário, né? Reparem vocês, o útero é uma estrutura única, sendo a tuba e o ovário estruturas duplas, né? É importante destacar isso tudo aqui tem uma associação, né? Justamente em função de tudo que a gente está falando, sendo o ovário considerado uma gônada, né? Ou seja, é o local onde há a produção das nossas células germinativas, tá bom? E todo esse contexto aqui é necessário porque será o local de condução dessas células germinativas, local de encontro e fertilização, né? Afinal de contas, vai ocorrer aqui na tuba e local de implantação da célula ovozigoto, que vai ser no útero. Mas isso a gente vai ver em detalhes adiante, tá bom? Bem, olha só que bonito, né? Aqui é justamente quando eu pontuo para vocês aquela função extra que o sistema reprodutor feminino apresenta,
né? Logicamente, na hora que a gente observa, né? Acho que chama atenção a todos nós. Afinal de contas, quando a gente tem o desenvolvimento de um novo ser, né? Por mais que na hora que ele nasce a gente acha que está tão pequenininho, mas vocês imaginem anatomicamente o que é, né? Uma mulher ter esse novo serzinho todo aqui associado à sua cavidade, né? Imaginem a adaptação, as necessidades de adaptação em relação ao aspecto anatômico e fisiológico no corpo dessa mulher, né? Então é fundamental o cuidado, o zelo, e é interessante, não sei se vocês percebem isso. Às vezes a gente fica sabendo que alguém, né, uma moça tá grávida. Aí, de repente, ela está com o neném no colo. Aí você fala assim, nossa, passou tão depressa, né? Gente, vocês não têm noção. Pra gente, que a vida segue, a gente acha que passa depressa, né? Mas a mulher grávida, ela sente a cada dia as transformações, né? As alterações fisiológicas, determinadas dificuldades que a gente passa a vir a ter, principalmente na fase final gestacional, né? Justamente em função dessas alterações anatômicas e fisiológicas, né? A gente tem que ter um cuidado, um zelo muito grande, porque é um momento do qual a mulher precisa de uma atenção, né, redobrada. Afinal de contas, tem várias necessidades que se fazem nesse momento em função, né, de todo esse processo pelo qual ela está passando e que é tão necessário, porque é o objeto, né, ali da estrutura necessária para a formação e bom desenvolvimento desse novo ser, tá bom? Bem, aqui, chamando a atenção de vocês, o que eu falei anteriormente, a composição do sistema genital feminino a partir das gônadas, né, que são os ovários, os órgãos gametóforos, que são todos aqueles que vão, inclusive, ajudar na condução dos gametas, e a estrutura do útero, né, que é única. O útero, obviamente, não preciso dizer, mas reforçando, né? O útero é a estrutura única ao corpo feminino, né? Justamente, inclusive, em função da sua função, que também é única a nós. Olhem só, observem aqui no contexto, eu gosto sempre de aproveitar tudo, né? Vamos observar aqui nessa pelve feminina, nós temos aqui a estrutura da bexiga, só para a gente recordar, a estrutura da bexiga. Esse é o canal da uretra, tá? Aqui, no caso, é o útero. Reparem, vocês têm uma outra imagem que fica ainda mais evidente, porque o útero apoia-se sobre a bexiga, tá? Isso ajuda a gente a explicar outras coisas que eu vou chamar a atenção daqui a pouco. Então, este é o útero. Observe a estrutura muscular do útero, né? Que é muito necessária, essa riqueza muscular, justamente para isso daqui, olha. Olhem, reparem, percebam que a estrutura do útero ela vai acomodar e é importante que ela seja espessa, né, muscularmente, porque é isso que vai dar vazão e permitir a extensão dele e para o perfeito desenvolvimento, né, do serzinho ali ao longo das 40 semanas. Bem, aqui a gente estava apresentando o útero, aqui a tuba uterina e aqui o ovário. Este é o canal vaginal, tá? Observem que é um fator importante que em nós fêmeas o canal reprodutivo é separado do canal do trato urinário, né? Por que eu estou falando disso? Porque nos machos nós não vimos assim. Nos machos o canal era único, né? O canal da uretra é único, tanto para o sistema urinário quanto para o sistema reprodutor, né? Se vocês se recordarem do que a gente viu. E aqui não, são canais distintos. Embora anatomicamente, olhem só, a proximidade, né? A proximidade e principalmente também percebam como que o canal da uretra é curto, porque no macho era uma extensão, não sei se vocês se recordam, né? Lá a gente falava que o canal da uretra masculino são cerca de 20 centímetros de extensão. Aqui no feminino, olha, 5 centímetros. Em 5 centímetros eu estou no ambiente da bexiga,
né? Então, é uma susceptibilidade muito grande em relação ao meio externo. Então, por isso que se faz muito necessário sempre, né? Toda característica de higiene e cuidado é fundamental, mas em função da característica anatômica, olha só a proximidade, né? E sem dizer que aqui eu tenho a região anal. Então, é muito importante todo esse zelo, toda essa higiene redobrada, inclusive destacar isso para as meninas, né, na fase infantil. Por quê? Porque muitas das vezes as meninas fazem a higiene e traz a sujidade, inclusive da região anal, para frente. E isso, logicamente, pode colonizar, possa interferir nessas áreas, tanto do trato reprodutor quanto urinário, e fazer com que haja estabelecimento de bactérias aqui, né? Podendo causar infecções do trato urinário, inclusive. E nós somos mais susceptíveis, né? Nós fêmeas somos mais susceptíveis do que os rapazes em relação a essas infecções. Então é importante destacar. Tem a ver sim com a característica anatômica, né? Isso que é muito importante. Vocês vão ver aqui que ao longo, né, algumas coisinhas que acontecem conosco, meninas, nós conseguimos observar que às vezes a incidência é maior em nós em função das características anatômicas, né? Enfim, é importante isso, que a gente consiga, não é simplesmente, acontece, é porque, não, é anatômico, favorece, né? Então, é muito importante a gente entender isso. Aqui, olha, eu gosto dessa imagem porque aqui eles permitem a presença dessa estrutura aqui, que vocês vão ver que denomina de ligamento largo, né? Ele parece uma capa, né? Olha só que bonita em termos de imagem. E é importante vocês observarem a presença dele, porque é a estrutura que prende o útero à nossa cavidade, né? Ora, eles estão ficando uma estrutura solta? Não vai ficar solta. Ela é essa estrutura membranosa, da qual vai colaborar para que a estrutura da uterina, tubo e ovário sejam presos, né, à cavidade, tá bom? Então, acho que isso é importante, chama atenção. Normalmente, no aluno, ele até pergunta, né, uai, por que essa estrutura aí, né, que basicamente aqui nessa imagem é bastante chamativa. Aqui, ó, quer ver? Aqui ela fica um pouco menos clara para o aluno, né? Em função da coloração que eles deram aqui. Mas é a mesma estrutura, olha, é o ligamento largo da mesma forma, tá? E aqui ele até se confunde, porque tá tudo muito clarinho, né? Em relação também à estrutura do ovário que tá aqui, tá bom? Mas é aquilo que eu falo com vocês. É fundamental a gente sempre trabalhar na perspectiva da anatomia. Toda imagem que aparece, para a gente fixar e enxergar o que está aparecendo, né? É isso que faz com que a gente aprenda e até mesmo fixe os nomes, né? De uma maneira fácil, de uma maneira assim, que ocorre naturalmente, né? Não é eu chegar e pegar uma imagem e sair ali decorando. Isso. Não. É sempre enxergando e buscando o que está aparecendo, que nome que é essa estrutura, né? Esse exercício ele é fundamental, tá bom? Aqui eu saio falando para vocês o que eu disse anteriormente, né? As gônadas são os ovários, que é a estrutura, a gônada, se vocês recordarem, eu até apresentei desde o início do sistema reprodutivo, né? Oi, alguém quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, viu, gente? Sejam muito bem-vindos. O pessoal está entrando. Bem-vindos a vocês. Bom dia, viu? Não sei se vocês se recordam, gônada é o ovário em nós fêmeas, né? E nos rapazes era o testículo. Gônada é aquela estrutura que é a formadora das células reprodutivas, tá bom? Tem as vias condutoras, que são as tubas uterinas, são elas que vão conduzir esses gametas, né? O órgão que aloja o novo ser vivo, que é o útero, e a estrutura de cópula, né? Que é a estrutura vaginal, tá? Inclusive de recepção do material masculino. Os órgãos genitais femininos, aí seriam, a gente vai observar agora as estruturas externas, né? Que é constituído pelos grandes e pequenos lábios,
tá? E nós temos a presença do clitóris. Daqui a pouco vão aparecer imagens mais detalhadas, aí vai ser mais fácil de vocês observação. Mas a gente tem aqui a estrutura do clitóris, essa daqui é a abertura do canal vaginal, e aqui em cima, ó, eu nem posso colocar muito não, senão eu acabo tampando, né? Eu sei que o meu ponto ele acaba tampando aí. É o canal da uretra, tá? Aqui, canal da uretra, canal vaginal. E aqui, né, então nós temos a estrutura, o órgão genital externo feminino, tá bom? Aqui em cima vai ter imagem mais adiante que vai mostrar, que é o monte púbico, tá? Que é uma elevação, inclusive tem uma deposição maior de tecido adiposo, a presença inclusive de pelos, né? Enfim, todos nesse sentido de proteção para essa região. Como eu falei com vocês, a fixação do útero à cavidade se faz pelo ligamento, né? Existe aqui o ligamento largo do útero, né? Que é essa estrutura grande, membranosa envolvendo. Existe o que a gente também denomina de ligamento redondo. Aqui nessa imagem, o autor não demonstrou, né? Mas existe aqui uma estruturazinha também que é denominada de ligamento redondo, que também ajuda nessa fixação, tá? O fato é que é importante que toda essa estrutura seja acomodada e seja protegida na região interna, tá certo? Olha só que bonito, né? Tem imagem que fica, acho que é bonito, mais chamativa, né? Olhem só essa. Percebam aqui, né? E eu até acho interessante, porque aqui eles nos dá uma visão. Repara que nós temos uma mulher que está na sua região dorsal, a gente está vendo, né? A região dorsal dela, e ele posiciona aqui para gente, anatomicamente, aonde nós conseguimos, né, observar a presença dessas estruturas do útero e estruturas de ovário e tuba, né? É interessante para a gente ter essa noção anatômica, né? Em termos de posicionamento. Olhem só aqui, sim, gigantesco, observando, né, em maior detalhe as estruturas. Percebam aqui, inclusive adiante eu vou chamar isso mais atenção, mas sempre, né, olha, percebam a estrutura muscular do útero, né, só recordando. E quando a gente estudou os diferentes tipos de tecido muscular, eu falei com vocês que o útero é tecido muscular liso, né? Que é uma estrutura muscular não susceptível a controle voluntário. Né? Então, aqui, ó, olha que musculatura, que é uma musculatura lisa, da qual forma todo o útero, né? Reparem aqui a comunicação, essa aqui é uma região interna do útero. Essa é a área de comunicação com a tuba uterina. Olhem, percebam que há uma ligação direta, né? Um caminho que é estreito, fino, delicado. Isso é até importante destacar, porque adiante eu vou falar sobre implantação. E existe sim algumas mulheres que possam vir a ter a implantação, desenvolvimento inicial da gestação na tuba uterina, o que infelizmente é incompatível. Olhem, justamente por causa dessa característica. Reparem como a estrutura de tubo é fina e delicada, né? Ela não permite aqui o desenvolvimento de um novo ser, né? Enfim, mais adiante a gente vai comentar sobre isso. Olhem aqui, essa estrutura de tubo, ela finaliza, né? Com essas, eles falam entre aspas, franjas, que são as fímbrias, tá? Essas estruturazinhas aqui, ó, elas são importantes porque elas vão ajudar a captar o ovócito, tá? Na hora da nossa ovulação. Olha aqui que bonito o ovário, vocês vão ver, daqui a pouco eu vou apresentar a anatomia do ovário, tá? O nosso ovário, ele vai se modificando com o nosso desenvolvimento. Ele fica às vezes mais clarinho, mais liso, enquanto mais jovem, e ele vai se tornando mais acinzentado e rugoso com o nosso envelhecimento. Eu vou explicar por quê. Olha só, então, aqui o ligamento largo, né? Enfim, sempre chamando a atenção de vocês, né? Logicamente eu destaco um lado, mas observe que é duplo, né? Mas aqui é só para a gente realmente focalizar e enxergar, entender isso direitinho. Aqui, ó,
só para completar, ao canal vaginal, né? Então, na hora que tem a introdução, o ato sexual com a penetração, a estrutura peniana, né? Penetra na estrutura do canal vaginal, e aqui, diante da ejaculação, ó, os espermatozoides seguem um longo caminho, né? Isso é importante destacar. Olha que bonita, pelve feminina. Na verdade, essa imagem, né? A gente sempre que possível coloca essa imagem dentro do contexto, às vezes até de outros assuntos, né? Dentro, logicamente, de uma pertinência. Mas por quê? Olhem só. Nada do que está aqui, na verdade, a gente não tenha visto, mas é importante a gente destacar, inclusive aqui, que o Néter, né, essa é uma imagem do Néter, ele coloca bem a característica anatômica do que eu comentei com vocês. Olha como que o útero apoia-se sobre a bexiga feminina, né? Por que que isso é importante para gente? Quem é aqui que faz essa associação? Vocês acham que essa característica ajuda a justificar o que conosco, meninas? Quem é que já, porventura, já é mãe aí, já passou pelo período gestacional? Na fase final da gestação, o que que normalmente acontece conosco? Hum? Gente, ninguém. A mulher vai mais vezes ao banheiro, né? Isso, Fabiane. Isso, Fabiane, exatamente. E obrigada, viu, Fabiane? É tão bom ouvir a voz de você, gente. É tão bom. A professora fica tão triste aqui do outro lado sozinha. Bem, obrigada, Fabiana. É isso mesmo. Olhem só, o fato do útero apoiar-se sobre a bexiga, vocês imaginem que com o desenvolvimento do novo ser, né, que está cada vez maior, apoiando-se sobre essa estrutura. Então, né, que às vezes as pessoas falam, não, professor, não, isso daí é frescura, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Dá vontade de dar um leve corinho, né? Gente, nada, fisiologicamente, anatomicamente explicado. Infelizmente não. Faz parte, né, do processo. Nesse momento, né, principalmente, não quer dizer que isso vai interferir só na fase final, não. Ao longo de toda a gestação, a gente começa a aumentar essa pressão sobre a bexiga e a gente já observa uma necessidade maior de ir ao banheiro. Mas agora vocês imaginem, na fase final gestacional, a capacidade super reduzida que essa mulher não vai ter, né? Então, Fabiane, me faça uma gentileza, porque na hora que você falou, eu achei que estava muito baixo. Eu mexi aqui, eu fico com medo de ter abaixado demais. Fabiane, por favor, fala alguma coisa aí, só para mim ver o volume aqui do som. Oi, oi. Baixo? Isso. Ah, e de novo, Fabiane. Oi. Aí, valeu, obrigada, viu? Nada. Aí, porque aí eu falei assim, já pensou? Eu mexi aqui, em vez de querer aumentar, eu diminuir, o pessoal vai falar, eu não vou ouvir nada. Deus lhe pague, Fabiana. Então, é justamente isso, gente, esse detalhe anatômico, né? Que justifica, sim, não sei aí na turma, né? Se nós temos mãezinhas, mas quem já passou por essa fase sabe que às vezes a gente tem até vontade de segurar um pouquinho mais, né? Mas não tem condições, não. A gente sente uma necessidade maior de ir ao banheiro real, né? Essa é uma necessidade real e justificada, tá bom? Ainda compondo, porque, como eu falo com vocês, olhem, toda essa estrutura aqui é a síntese púbica, né? É um corte aqui da estrutura do osso do quadril. Se a gente imaginar que a gente tem os ossos do quadril, né? Que é a síntese púbica. Tudo isso daqui é tecido adiposo, sim, afinal de contas, nós temos a deposição de células adiposas encobrindo e protegendo nossa cavidade, tá? Aqui é a bexiga, este é o canal da uretra, como eu já tinha destacado para vocês anteriormente. Aqui o canal vaginal, tá?
a estrutura do útero, que inclusive daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a anatomia, a região do fundo, corpo, né? Istmo, colo, enfim, vou mostrar daqui a pouco bonitinho. Este daqui é o ovário. Nessa imagem a gente só observa um, porque, olhem, reparem, houve um corte, né? Então a gente está vendo, diante dessa secção, eu só vendo apenas um lado, né? Embora sejam estruturas duplas, a gente só está observando um em função do tipo de corte. Aqui a porção final do intestino, né? Com a região aqui, ó, que isso aqui é o que a gente denomina colo sigmoide, né? Reto e ânus, tá bom? Então, só para a gente identificar, e aqui, lógico, né? É engraçado, no sexo masculino é bem proeminente, a gente nunca esquece. Aqui no feminino, às vezes a gente deixa de falar. São os grandes e pequenos lábios, né? Que são as estruturas reprodutivas externas, né? Aqui, como eu falei com vocês, o ovário, que é uma estrutura que ele é um gameta, né? Ele é o local de produção dos gametas, ele é uma gônada, e ele também, ele é considerado uma glândula endócrina, né? O que vem a ser isso? Produtor de hormônio. Então, o ovário, assim como lá nos rapazes, eram os testículos, tá? Nós vamos ver que o ovário, ele é produtor de dois hormônios importantes, que são o estrogênio e a progesterona, tá? É justamente o estrogênio produzido pelo ovário que faz com que a menina, né, que ela desperte. Aquele momento que nós falamos onde o corpo, a menina deixa de ser aquela menininha, está na infância, né? E desperta agora, e tem todo uma transformação fisiológica e corporal. Aí o corpo, né, dessa menina começa a ter transformações para prepará-la, né, adiante para a reprodução, né? Então é o estrogênio. Assim como nós vimos lá nos rapazes a testosterona, que faz com que eles comecem a ter alteração de voz, né? Aquilo que eu estou vivenciando aqui agora. Uma hora Gabriel fala mais grave, outra hora tem uma voz infantil, né? Toda aquela transformação, enfim, que é tão bonito, que é um marco tão, tão bonito na nossa vida, e nós fêmeas temos o estrogênio, né? E aí pronto, desenvolvimento das mamas, desenvolvimento corporal, a menarca, né? Que daqui a pouco a gente vai ver que é a primeira menstruação. Oh, meu pai, eita fase, né? Chamei a atenção de vocês, a presença do. Aqui não tá nem nessa imagem, mas estou aqui só acompanhando para não deixar de falar nada. A característica do ligamento largo, né? Na fixação, e a estrutura do ovário, que na verdade ele não é revestido pelo peritônio, que é uma estrutura membranosa que envolve os órgãos internos. Bem, eu tinha chamado a atenção de vocês que o nosso ovário, ele sofre transformação com o nosso desenvolvimento, né? E de fato, o ovário de uma menina, na hora que eu falo uma menina, eu falo criança, né? Ele é uma estrutura lisa e rosácea, mais clarinha, tá? Por quê? Porque ele ainda está, quando a gente fala que o sistema reprodutor inicialmente ele está, entre aspas, adormecido, né? De fato, o ovário numa menina, ele está adormecido. Ele foi produzido, ele já inclusive apresenta a células, né? Que vão começar a se diferenciar, mas ele já apresenta células germinativas, mas ele está quieto. A partir do momento que essa menina, né, que o próprio ovário comece a produzir estrogênio, aí pronto, ele acorda, né? Aí ele vai se transformando, e ele vai se transformando ao longo do tempo. Por quê? Daquele aspecto rosáceo e claro, ele vai se tornando acinzentado e rugoso. Essas rugosidades vocês vão enxergar um pouquinho adiante o porquê? É porque a cada mês, quando a gente tem a ovulação, é como se a gente deixasse pequenas marcas no nosso ovário. Então, ele vai se transformando ao longo do tempo em função dos nossos ciclos menstruais, tá bom?
E com o nosso envelhecimento, e aí a gente fala no envelhecimento a partir do momento também que, do ponto de vista reprodutivo, a mulher aí, ela cessa a sua atuação, né? Com a menopausa. A gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque que a gente fala na velhice, ele diminui de tamanho, mas na verdade a menopausa ela ocorre ainda numa fase jovem, da vida dele, né? Da vida dela. Ela só começa a ter a diminuição da característica reprodutiva, que aí fisiologicamente o organismo dela vai diminuir nessa ação, né? Nós vamos ver que é muito interessante isso. Mais adiante, eu vou destacar para vocês. Mas já que a gente está falando da anatomia do ovário, não deixo, né, de pontuar aqui, porque há uma incidência grande de ovário policístico em nossa população, né? Então, com certeza, viriam indagações em relação à característica anatômica do ovário policístico. Existe, né, uma alteração, principalmente a alteração que vai ocorrer internamente ao ovário. Mas lá na frente vocês vão ver que nessa representação aqui, nós temos uma representação completamente normal de desenvolvimento de células germinativas no nosso ovário, que se dá naturalmente, tá bom? E aqui vocês observam, tá cheio de bolinha, né? Justamente por quê? Pela presença dos cistos, né? No ovário policístico, a própria terminologia, né? Muitos cistos, são estruturas membranosas que possam estar que envolvem ou substâncias líquidas ou semifluidas aqui internamente, tá? É importante destacar porque essa alteração possa sugerir a essa mulher uma maior dificuldade reprodutiva. Não significa que seja impeditivo, mas isso possa às vezes interferir em maior ou menor grau. Isso inclusive é muito pessoal, né? Situações particulares aí da estrutura corporal feminina, mas possa dar uma maior dificuldade para ela, interferindo no ciclo menstrual, fazendo ciclos maiores, né, mais longos. Daqui a pouco a gente vai explicar isso direitinho, tá bom? As tubas uterinas. Até já chamei a atenção de vocês antes, né? Lembram na hora que eu destaquei que a tuba uterina é uma estrutura fina, delicada, né? É importante essa observação. Por quê? Porque, na verdade, ela é um local de passagem, né? A tuba uterina é um local de condução. E essa imagem, ela nos demonstra muito bem isso. Percebam vocês que aqui o autor, né, está mostrando para gente que do ovário está havendo uma ovulação, né? Está sendo a liberação de um ovócito, né? E essa estrutura celular, ela vai percorrer a tuba. Se vocês se recordarem do que a gente viu semana passada, o ovócito ele vai em direção contrária, né, ao espermatozoide. Olhem só, ele está vindo aqui em direção, tá? Ao ambiente uterino. Esperem só um pouquinho, eu vou desligar aqui, ó. Eu tô tirando mesmo, tá bom? Não é nada, foi Luciene que tirou aqui. Deixa eu colocar aqui só para vocês verem. Eu deixo tudo na minha área de serviço, porque isso facilita. Olhem só. Eu vou colocar aqui essa imagem para vocês se recordarem do que a gente viu na semana passada. E que é justamente isso que eu estou chamando a atenção de vocês. Os ovócitos, eles percorrem a tuba em sentido contrário, né, aos espermatozoides. Deixa eu ver aqui, que na hora que você procura... acho que não... Tô quase, tô quase. Ô, gente, cadê aquela imagem? Eu acho ela tão bonita, tão indicativa, né? Pro aluno. Ah, não, não é essa daqui não. Serve, mas não é essa aqui não. Essa. Ela é até pequenininha, mas... Não, eu vou até aumentar ela aqui, ó. Vou mexer no meu slide, colocar ela um pouquinho maior, só para vocês verem. Aliás, ó, Ctrl C, só um minutinho, tá, gente? Que eu vou pôr aqui, ó, para chamar a atenção de vocês disso. Olhem, isso. Deixa eu ver aqui, compartilhar a tela com vocês.
Ó, deixa eu ver aqui no meu celular também, que aí eu consigo ver. Cadê? Deixa eu ver se vocês estão. Olhem só, né? Reparem, deixa eu pegar aqui meu pointer, que senão eu nem salvei, não. Mas o que eu estou chamando a atenção, que eu quero que vocês percebam, é justamente isso. Porque é interessante, porque aí a gente consegue verificar como que é o processo, né? Reparem vocês que o ovócito ele é liberado e vai passar na região de Atuba. Ao mesmo tempo, com o ato sexual e a liberação daqueles milhares de espermatozoides, né? Se recordam que a gente comentou que, em média, os rapazes liberam cerca de 400 milhões de espermatozoides, né? Numa única ejaculação? Então, esses espermatozoides vão em sentido contrário. Então, é justamente esse apanhado, enquanto que o ovócito vai em direção ao útero e os espermatozoides vão em direção ao ovócito, que vai ter a oportunidade do encontro e da fertilização, né? E até uma outra coisa também importante que a gente falou semana passada, e olhem só, como que é possível, né? Diante dessa observação aqui, como que vão ter espermatozoides que vão, de fato, de encontro ao ovócito, né? Como vão ter aqueles que vão ir para uma região que não vou encontrar nada para fertilizar, né? Porque eu comentei com vocês e reforço isso aqui, nós mulheres temos na ovulação a liberação de um ovócito e de apenas um dos lados, né? Eles vão intercalando um mês a ovulação de um ovário, por exemplo, o ovário direito, no outro mês o ovário esquerdo, e assim vai sucessivamente, tá? Então, aqueles espermatozoides que seguem em direção contrária, onde houve a ovulação, e esses vão se perder, né? E esses vão ir de encontro a um caminho que não vão encontrar nada, tá? Por isso, inclusive, ajuda a justificar, e na hora que a gente percebe, isso que eu quero que vocês acompanhem comigo, porque a gente estuda a anatomia e fisiologia masculina e feminina separado, mas na verdade os dois se encontram, né? Porque o objetivo central é que fisiologicamente cada um está sendo preparado para a fertilização, né? E que aí isso, né, no final das contas, o que o organismo masculino e feminino querem é que haja a possibilidade do encontro dessas células germinativas e a fecundação, tá bom? Pode até ser que você, durante o ato sexual, não seja esse o seu objetivo, mas aí é uma outra história. Fisiologicamente, sempre se recorde disso. O seu corpo está trabalhando a favor da reprodução, tá bom? Inclusive, vocês vão ver do contexto hormonal, né? Nós mulheres, nós temos a liberação de hormônios, né? Que vão, inclusive, atuar no nosso libido, né? Fazer com que a mulher seja mais receptiva, por exemplo, ao ato sexual, justamente, na hora que ela está ovulando, né? Então, tudo, na verdade, trabalha a esse favor, tá bom? Que eu falei com vocês que ia apresentar as diferentes áreas da tuba, do útero, né? E iam aparecer imagens maiores para vocês aproveitarem isso, né? E é o que eu vou apresentar para vocês. Olhem só, as tubas uterinas, elas são divididas anatomicamente em região que nós denominamos de istmo, ampola e infundíbulo. E é no infundíbulo, essa região onde a gente agora apresenta essas, tipo, umas franjinhas, né? Que são denominadas de fímbrias, tá? Olhem só aqui, só para vocês perceberem. Aqui nessa imagem tem a representação, né? Olha só, istmo, ampola e infundíbulo, chegando próximo desse ambiente das fímbrias. E aqui nessa imagem, percebam vocês, olha que bonito, né? Mostrando, até dando a gente uma sensação, parece que o desenho ele nos remete, né, a um tipo de movimento dessas fímbrias, porque eles vão ajudar a captar, né, a capturar esse ovócito que está sendo liberado e de ajudar a direcioná-lo,
tá? Então, é exatamente isso que acontece. O útero, a estrutura do útero, né, é um local de alojamento mesmo do embrião. Então, ele, como eu falei com vocês, ele precisa de ter todas as estruturas necessárias para que, a partir do momento que haja a implantação, que ele dê sustentabilidade para o bom desenvolvimento desse novo ser. E como que isso se faz? Se faz, inclusive, por um preparo. O nosso útero, meio que entre aspas, né? Eu sempre comento, faço essa observação, vocês vão ver que ele tem uma regiãozinha que é denominada de endométrio, tá? Que é uma camadinha mais interna, que ele se prepara. Eu sempre falo com os meus alunos que é como se ele se preparasse, né, para uma grande festa. Então, já que ele está se preparando, né? Ele se prepara e ele aumenta a vascularização, tá? Então, isso que é importante. O útero, de fato, por ser esse local de alojamento do embrião, ele tem funções, né? Não só de permitir a distensão, mas também de dar todas as condições internas aqui para que aquela células ovozigoto seja nutrida, seja oxigenada, né? Para que ela tenha todas as condições para o seu desenvolvimento, tá bom? Bem, aqui, ó, é onde eu coloco para vocês aquela observação anatômica, né? De que é observado dentro dos livros textos de anatomia, de que o útero parece que ele está, né, como se fosse uma forma invertida, uma pera de formato invertido, tá? Mas só para a gente ter essa distinção, essa observação. Olhem só aqui, em termos de anatomia, né? O útero ele tem a região do fundo, do corpo, tá? Istmo e a região do colo. Tanto é que a gente tem observação do colo uterino, né? Por exemplo, na prevenção, nós mulheres, o que se faz é a observação dessa região, tá? Perdão. Bem, durante a prevenção, o ginecologista ele vai observar macroscopicamente essa área, né? Justamente porque, de uma maneira geral, é uma área de alta incidência de câncer, né? Em nós mulheres. Então, ele faz uma observação macroscópica e também recolhe-se fragmentos celulares dessa área, né? Que é levado para laboratório, para análise histopatológica, e aí em termos de sempre fechar, né, um diagnóstico, observar que está tudo bem, ou observar se há algum tipo de atipia celular, e daí adiante, se necessário for, prosseguir com exames de diagnóstico, né? Muito importante dessa observação e destaco, né? Porque é um cuidado que nós temos que ter, já que é um tipo de câncer relativamente prevalente na população feminina, é muito importante a prevenção, né? Que se faça de uma maneira anual, mesmo para jovens, tá? Afinal de contas, a partir do momento da iniciação ao ato sexual, é fundamental esse acompanhamento mais de perto, né? Porque a partir do momento do ato sexual, a gente acaba sendo susceptível, né, a infecções. Então, sempre é muito importante essa observação e esse acompanhamento, tá bom? Bem, então, isso se faz necessário para a gente, da mesma forma, né, que a gente pontua em relação aos rapazes e a observância de qualquer alteraçãozinha é muito importante também destacar e procurar o médico. E até em relação aos rapazes, até qualquer alteraçãozinha, qualquer machucadinho na estrutura peniana, bolsa ou saco escrotal, aquilo que se mantém e às vezes não, né, não se tem cicatrização, vale muito a observação, a procura de um médico, né? Que deixem a vergonha de lado, mas que coloquem a saúde em primeiro lugar, tá bom? Porque, mas não acontece, acontece sim. Então, nós precisamos, por isso que é muito importante, nós somos da área de saúde,
A gente precisa de saber, entender, porque a gente ajuda no esclarecimento para as outras pessoas. Mas esse cuidado começa com nós mesmos, né? É fundamental isso, pequenas alteraçõezinhas, pequenas observações, por mais bobas que possam parecer, mas porque tudo na vida, na verdade, é importante que seja, se porventura tem alguma coisa alterada, que seja percebida e diagnosticada o mais precoce possível, né? Porque aí sim a gente tem a oportunidade de saber, de tratar e de ser curado, tá bom? E a gente é importante falar isso, porque por incrível que pareça, a gente sabe que desse ponto reprodutivo muita coisa mudou, né? Nossa, se a gente chegar a sentar e conversar daquilo que era na minha época de adolescência, daquilo que eu ouvia, né, do que é hoje, nossa, mudou absolutamente quase tudo, né? Mas tem uma coisa que eu acompanho e percebo muito. Ainda existe muito receio de se falar sobre determinadas coisas, né? As coisas estão muitas das vezes hoje em dia modificadas, as pessoas são mais permissivas em alguns pontos, mas para poder falar e procurar um médico, conversar, falar de pequenas alterações, e as pessoas têm uma vergonha, né? Isso que não se pode. Isso é que deva ser perguntado, né? Observado, e que tomara que seja coisa boba mesmo, que a gente vai, não é nada não. Mas isso a gente volta para casa mais tranquilo, tá bom? Então, é muito importante isso. Por mais que a gente esteja com um público jovem, né? Mas a gente percebe ainda muito detalhe aí no dia a dia de certo receio, certa vergonha de chegar e conversar a esse respeito, tá bom? Jovens, cuidem-se, né? E muito importante, o cuidado começa por nós mesmos. Aqui, como eu chamei a atenção de vocês, existe toda uma estrutura muscular, né? Só que não é só falar que tecido muscular liso. Existe aqui uma observação, né, de camadas, de áreas específicas que revestem o útero. Se a gente perceber aqui na própria imagem, olha, o autor colocou como se fosse uma borda, né? Ele destacou uma borda mais avermelhada ao entorno da estrutura do útero, que essa é uma fina camada, sim, tecidual, que é denominada de endométrio, tá bom? Com certeza, eu acho que essa palavrinha vocês já ouviram falar, porque quando se fala em menstruação, se fala em descamação do endométrio, tá? Então é uma palavrinha que vocês já devem ter ouvido falar. Miométrio é essa área muscular, seria a área, né, muscular mais contundente, a espessa camada muscular, tá? Então é o miométrio. E perimétrio é um revestimento externo, fino e delicado, que reveste externamente o útero, tá? Então nós temos, olhem só, endométrio, miométrio e perimétrio, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar, às vezes nós mulheres possamos vir a ter, ao longo, né, do nosso ciclo, um momento que a gente começa a perceber um leve sangramentozinho, meio escuro, né? E que não é momento necessariamente do sangramento menstrual. Possa ser, lógico, se isso acontecer, sempre é fundamental que procure o ginecologista, né? Para ele observar e, se necessário for, até exames. Mas, muitas das vezes, ao se fazer o exame, percebe que aquele sangramentozinho que possa acontecer, normalmente ele tem um pouquinho mais escuro. É em função de um endométrio mais fino e delicado, que aí acaba tendo esse sangramentozinho ao longo do mês, tá? Sempre que acontece conosco qualquer advento assim extra, algum sangramento a mais, ou até mesmo durante o próprio ciclo menstrual, se às vezes existem umas meninas que têm verdadeiras hemorragias, né? É sempre importante, viu, gente, procurar o ginecologista, pontuar que aquele sangramento está a mais para ser observado, tá bom? Porque, é normal comigo, sempre muito sangramento, sempre excesso.
olha, isso possa interferir, possa inclusive causar anemia na mulher, né? Então, todo aquilo que você, porventura, perceber que está fugindo de um padrão de normalidade, né, que está em excesso, vale ser comentado com seu ginecologista, tá bom? Para que aí sim ele possa analisar e, se necessário for, solicitar algum tipo de exame, né? Para que você possa voltar para casa tranquilo e ver, não, isso daí é uma resposta minha corporal e aí sim tá dentro dos parâmetros, tá bom? Olha, eu gosto dessa imagem porque se vocês observarem, olha, quase sempre a gente tem imagem do útero com a secção, né? E a gente observando ele internamente. Nessa imagem, eu até coloco, que é uma imagem do Néter, ela é diferenciada em relação ao que normalmente a gente tem, né? Reparem vocês aqui que a gente tem a observação completa da estrutura uterina, né? Dele realmente fechado, e aqui aquele formato de que eles falam de perinvertido, eu acho que ainda fica mais fácil para o aluno perceber. Percebam também essa estrutura do ligamento, né? Que eu falei com vocês que ela envolve e que ela ajuda na fixação das estruturas. Percebam que também existe esse ligamento, né? Que é o que a gente denomina ligamento suspenso, que está aqui, inclusive também dando sustentação à estrutura da tuba e do ovário, tá? Uma outra coisa que eu acho interessante destacar para vocês nessa imagem é porque nós temos, logicamente, dois ovários e eles são sempre observados assim, com esse aspecto, né? Que aqui, inclusive, está acinzentado e rugoso. Só que aqui, ó, o autor, o Néter, ele destacou a presença dessa estruturazinha aqui. Então, eu gosto de destacar isso para vocês, porque é um adendo que o Néter colocou, né? Porque essa estrutura, ela, daqui a pouco vocês vão entender, ela é importante, porque ela é denominada de corpo lúteo, realmente ela é representada, é sempre assim, amarelinha, né? Ela é importante uma vez diante da fertilização. Se a mulher foi fertilizada, esse corpo lúteo aqui será fundamental na manutenção dessa fertilização, né? Dessa gestação no início, tá bom? Então é importante que a gente consiga enxergar isso, perceber essas estruturas. Aqui, de uma maneira específica, reparem que o Néter também fez aquela distinção das regiões da tuba uterina, né? Região de istmo, ampola, e infundíbulo. As fímbrias, olha que bonito, ele destaca aqui, né? Reparem vocês que essa estrutura, olha, ela literalmente, ela, entre aspas, abraça, né? Ela reveste o ovário, tá? Gente, eu tô aqui falando e na verdade eu fico entusiasmada porque esse eu acho um assunto bonito, interessante, e vocês caladinhos, ninguém tem pergunta nenhuma, não? Ninguém quer pontuar, falar nada, não? Sejam bem-vindos. Eu falei com vocês, não precisam ficar com receio, não? Podem falar, podem perguntar, fiquem à vontade. Diga, Marcos. Ai, que bom. Obrigada. Fala, Marcos. O endométrio, ele é um músculo? Seria um músculo? Eu não peguei essa parte. Não, o endométrio é uma camada que reveste. Eu vou ter uma imagem dele aqui, ó. Só um minutinho que vai deixar até mais bonito para você. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Marcos. Deixa eu pegar, ele aparece depois pequenininho, não aparece? Vou fazer o seguinte, tem uma coisinha aqui também bonita. É porque a imagem é tudo. Você vai ver. Ele é uma fina camada que ele reveste a estrutura muscular lisa. Aqui, olha que lindo. Esse aqui, ó. É que eu tenho. Esse aqui é show de bola. Você vai enxergar ele bonito. Até ele, se não me engano, ele aparece, tá? Marcos, mais adiante. E aí eu até falo assim, ó, repara, é isso daqui. Mas, tem essa imagem bonitinha aqui também. Olha, vou compor aqui para vocês, que aí vai ficar ainda mais claro, bonito, ó. Eu vou colocar em evidência para vocês, tá bom?
Bonito, lindo. Aí, tá vendo? Eu preciso instigar para vocês me perguntarem. Porque a gente sempre. Gente, é normal, a gente tem dúvida. Na hora que vocês ficam num silêncio muito grande, eu falo, gente do céu. Não é possível que eu estou sendo tão clara. Aí, olha, tem essa imagem, mas tem uma outra também que eu adicionei, tá bom? Vocês vão ver e ajuda a compor e ao entendimento melhor. Olha só. Primeiro, olha só aqui, Marcos. Reparem que aqui, ó, ele está pontuando essa fina estruturazinha daqui, tá? Que é o endométrio, o mio, e depois a gente tem o perimétrio que está aqui externo. Bem, mas essa imagem é a imagem do qual você, né, consegue perceber melhor. Olha só o endométrio, Marcos. É essa área, que isso aqui é um corte histológico, tá? Isso aqui, de fato, o que que nós temos? Nós temos um corte histológico do útero, onde nós observamos essas três camadas, essas três áreas. A parte muscular lisa corresponde a esse miométrio, tá? Que aqui nós temos a grande concentração das células musculares lisas. O endométrio e o perimétrio, percebam vocês que são uma fina camada de tecido conjuntivo, tá? Inclusive altamente vascularizado. Esse endométrio daqui, ó, é essa camada que depois tem até, mas na hora que eu for apontar a fisiologia, eu vou chamar a atenção de vocês. Os autores, eles colocam, né, um desenhozinho mostrando a grande quantidade de vasos que estarão aqui. Inclusive, a própria vascularização, ela vai aumentando de acordo com o ciclo que a mulher está vivenciando, tá? Então, esse endométrio, Marcos, ele é um revestimento de tecido conjuntivo altamente vascularizado e que inclusive ele vai se descamar, né? Que é o que vai descamar e ter a liberação ali com sangramento mensal, tá bom? A parte muscular propriamente dita é correspondente a essa região central aqui, que é o miométrio. Ok? Ok, obrigado, professor. De nada, Marcos. Marcos, você e todos vocês, gente, podem perguntar, tá bom? Participe, não deixa passar, não. Enfim, que às vezes vai, né? A professora vai falando, eu vou concordando e vai passando. Aí depois em casa, na hora de estudar, às vezes fica ainda paira uma dúvida, tá bom? Então fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui onde nós. Diga! Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Melina. Bom dia. Diga, Melina. Para acontecer essa descamação, então teria que ter um movimento da musculatura do miométrio? Ah, tá. Você está querendo chegar nas cólicas. Nós entendemos o assunto, né, Melina? É um assunto Misericórdia. que nos representa, né? É Nossa, isso mesmo. É isso mesmo, Melina. A cólica, né? Que logicamente aí a gente tem variação, tem meninas que sentem mais, tem inclusive fases da nossa vida que a gente é mais susceptível, né? A sentir mais cólica, mas é isso mesmo que você falou. Bem, a partir do momento das contrações, as contrações do útero colaboram, né? Para que essa descamação ela ocorra. E, consequentemente, essa contração uterina nos faz, né, ter a leitura clínica que nós denominamos de cólica, tá? Então, justamente essa musculatura do miométrio que vai contrair, colaborando para que esse material possa ser expulso, né? E é muito interessante, porque se a gente observar, eu vou mostrar isso para vocês adiante, o que acontece? Eu faço aquela comparação grosseira, mas é exatamente isso. Imagine se você a cada mês fosse fazer uma festa. A gente não prepara a nossa casa para uma festa? Afinal de contas, eu vou receber as pessoas, né? Imagina, inclusive, que eu vou receber a minha sogra. Ah, eu vou caprichar, porque a casa vai ficar um brinco, porque ela vai sair daqui não podendo falar um A, né? Então eu vou caprichar.
Bem, então você capricha para receber as ilustres visitas. O nosso útero, ele capricha, porque a intenção dele é receber a célula fecundada. Então, ele se prepara. Então, a cada mês, né? Imagina, ele se prepara e de repente ele frustra, porque fica frustrado porque não teve, né? Se organizou e não teve a festa, se organizou e não teve a festa. Então, existe uma limpeza, né? A partir do momento que houve todo o preparo, né? E porventura não chegou o convidado principal, então ele vai contrair, ele vai retirar, né? Vai expulsar esse material para começar tudo de novo. Tá? E é isso mesmo, Melina. A partir do momento que existe essa contração muscular que ocorre pelo miométrio, que vai estimular essa liberação, a gente tem aquela sensação de cólica, né? Aquele desconforto, que nada mais é do que essas contrações musculares. Exatamente. Professora, Oi, diga, Bia. bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia. Eu não sei se você Diga. falou e eu fiquei desatenta. A endometriose, ela acontece como? Ah, não, eu ainda não. Eu, na verdade, acho que eu citei que a gente ia falar sobre ovário policístico e endometriose. Adiante, eu vou te mostrar, inclusive, imagens. A endometriose é quando a mulher tem a deposição, né, do endométrio em diferentes regiões uterinas, tá? Inclusive no próprio ovário. Tá bom? Isso causa grandes prejuízos, até mesmo fisiológicos, ao corpo feminino. Daqui a pouco eu vou colocar isso para vocês, tá? Porque isso, inclusive, envolve ações hormonais, uma interferência hormonal, tá, Bia? O fato é, mas só aproveitando aqui em termos de imagem, é justamente o endométrio, essa deposição tecidual, que começa a ocorrer em vez, né, dele ser pontual na região da qual ele precisa estar, ele começa a estar presente em outras regiões. Estrutura da tuba, estrutura do ovário, né? E isso gera prejuízos e dores e desconforto, tá? E possa também prejudicar a capacidade reprodutiva dessa mulher, tá bom? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Eu só não vou explorar mais ainda, Bia, porque como lá na frente, a gente, dentro do conjunto, a gente vai falar, aí lá eu completo, tá bom? Para você ver. Ô, professora. Tá bom, obrigada. Diga, Melina. Então, quem não tem muita cólica é porque tem uma maior facilidade de descamação? Bem, essa sensação de cólica, esse desconforto, tem a ver mais com a intensidade muscular, né? Não é o fato que a mulher que não tenha, porque ela tem maior facilidade, isso é muito. O seu útero, ele vai haver essa contratura de qualquer forma. Às vezes você não tem necessariamente esse desconforto diante dos movimentos que ele faz. Isso não te coloca com maior ou menor facilidade, não, tá? Às vezes as mulheres que eventualmente possam sentir mais cólica, tem tanto a probabilidade da estrutura muscular dela contrair mais fortemente, ou às vezes é a sensação, né, da capacidade sensorial dela, às vezes ela é mais sensível àquela contração. Afinal de contas, essa característica de dor, ela também vem muito da capacidade de leitura de cada um. Tem pessoas que são mais sensíveis, né, mais susceptíveis a sensações dolorosas. Tem pessoas que eventualmente possam, às vezes, não gerar, né, nele necessariamente aquele desconforto. Agora também tem uma coisa, por exemplo, o anticoncepcional oral, ele tende a limitar, às vezes, essas contrações mais intensas. Então, quem normalmente toma anticoncepcional oral tende, às vezes, não sentir tanta cólica quando em detrimento de outras que não tomam, tá? Então, mas em função disso. Mas eu não tenho perda
na descamação, isso não gera maior ou menor ação em função da maior ou menor cólica, não, tá bom? Aliás, normalmente quando a gente sente muita cólica, a gente até toma um analgésico no sentido, né, de amenizar, porque tem mulheres que realmente têm um desconforto muito intenso a ponto de prejudicá-la, né, nas atividades diárias. Afinal de contas, dor é algo que incomoda e que realmente possa contribuir ali, prejudicando ao dia a dia, tá? Então, são essas características pessoais que possam justificar essas diferenças. Diga, Fabiane, pode falar. A Melina está falando aí dessa questão da coloração do útero e tudo mais. Isso também tem a ver com hormônio? Tem tudo a ver, Fabiane, tudo a ver. Nós vamos ver que existe, né, todo um preparo hormonal. É porque eu vou apresentar, a gente está finalizando a anatomia, eu vou apresentar a vocês, né, a fisiologia. Então, nós temos todo um preparo. Nós temos particularmente a progesterona, que é o hormônio que prepara o nosso útero para a gestação. Então, a progesterona, ela faz com que realmente o útero, a estrutura uterina, tenha todo esse envolvimento. Vocês vão ver que existem 3 etapas para a formação do útero, né? Para que no final eu tenha a descamação e a menstruação, tá? Então, é tudo puramente hormonal. Nós, né, somos movidos a hormônios. E isso por isso que a gente tem, a gente brinca, né? Mas essa alteração que muitas das vezes nós sentimos, não só do humor, né? Mas como também, em função, às vezes a gente fica mais sensível, mamas mais sensíveis, né? Alteração, sim, às vezes de mais receptivas ao ato sexual, ou tem época que a gente tá constantemente com dor de cabeça, né? Tudo isso, né? Não porque tem dor de cabeça em si, né? Mas é porque você não está disposta. É diferente, né? Então, tudo isso é regido hormonalmente. Tem época que a gente tem mais libido, tem época que a gente tem menos. Tem época que a gente percebe maior sensibilidade corporal, tem época que a gente não sente esse desconforto. Tudo isso é envolvido, né? Vocês vão ver que nos nossos hormônios é um sobe e desce, tá? Nós estamos finalizando aqui essa anatomia, e aí eu vou apresentar a vocês essa fisiologia que tanto explica aí esses detalhes, tá? Inclusive aqui, ó, chamando a atenção em termos dessa imagem, que o autor fez uma secção do ovário, e isso que a gente está percebendo, né? Ele está demonstrando aqui diferentes estruturas que vão justificar também essas alterações que vão ocorrer no ovário proveniente desses hormônios, tá? Aqui a gente está finalizando a anatomia, eu vou colocar para vocês. Aí nós temos, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, nós temos, eu já citei, né, os do ovário, o estrogênio, progesterona, nós temos o LH, que é estimulador da ovulação, né, que é hormônio luteinizante. Então, são vários hormônios aqui envolvidos no processo, tá bom? Vou aqui completar essa estrutura anatômica feminina e a gente vai partir então para esses hormônios. Olha só, anteriormente eu chamei a atenção de vocês que existe um monte púbico, né, que é observado anteriormente à própria estrutura feminina, né, reprodutiva feminina, externa, que é com a deposição de tecido adiposo, e aqui a presença de pelos, né, com textura e coloração diferenciados, também por características hormonais, né, principalmente devido ao estrogênio, que ele é responsável pelos caracteres secundários femininos, tá? Aqui mais uma vez, percebam vocês a estrutura do clitóris, que daqui a pouco eu vou mostrar. Embora ele apareça assim, parece que seja uma estrutura pequenininha, né? Mas não é não. Internamente ele tem a sua extensão e ele é inclusive análogo, né, ao corpo cavernoso dos machos, onde tem, inclusive, durante a excitação, a ereção, né?
Aqui, em termos de estrutura, a região do monte púbico, como eu tinha falado com vocês, a estrutura do clitóris, o canal da uretra e o canal vaginal, tá? E aqui, obviamente, a região anal. Nós temos, revestindo o canal vaginal, a presença de uma estrutura membranosa, que é o ímen, né? E que, inclusive, coloca aqui, de fato, temos diferentes tipos de ímen, tá? Reparem vocês que essa diferenciação, inclusive, justifica o maior ou menor sangramento durante ali a ocorrência do ato sexual pela primeira vez, tá? Aqui depois do introito ingestado, ou seja, já depois da penetração, tá bom? Essa estrutura membranosa que ela acaba sendo rompida. Existem ímãs elásticos, né? Onde eventualmente não se rompa necessariamente com com o primeiro ato, tá? O fato é que essa é uma característica da qual ocorre com nossa estrutura genital e que está ali, né, a princípio, como uma proteção mesmo, uma estrutura membranosa que ajuda, né, de fato, a essa proteção a esse canal, tá bom? Aqui eu venho apresentando as características que eu já tinha falado anteriormente, tá? Mas aí nós já comentamos toda essa região, toda essa área, né, genital feminina é o que nós denominamos de vulva, vulva ou pudendo feminino, tá? Vocês também podem observar, embora normalmente a gente fale mais vulva, região vulvar, né? Mas também possa ser reconhecida como pudendo feminino, tá bom? É sempre importante porque ali na anatomia a gente se depara, né? Às vezes com determinadas terminações. Aqui do que eu comentei a vocês, os grandes e pequenos lábios, né? Que são estruturas importantes, protetoras. É uma região onde existe uma lubrificação, existe um muco, né? Diário, que inclusive ele tem alteração de consistência ao longo do nosso ciclo menstrual, e que ele é importante. Por quê? Existe, inclusive, uma maior lubrificação durante a excitação feminina. E isso se justifica porque ele vai colaborar para a penetração, tá? Olhem aqui, como eu falei com vocês, o clitóris, essa é a estrutura do clitóris, tá? A gente muitas das vezes observa só essa estruturazinha externa, né? E parece que ele seja extremamente pequenininho. É uma região de excitação feminina, né? A qual, logicamente, o contato com essa área gera na fêmea uma maior receptividade, né? Ali para o ato sexual. Como eu falei com vocês, o clitóris, ele se associa, eles fazem uma associação dessa peça, que é feminina, aos corpos cavernosos da estrutura peniana. Se a gente recordar, o corpo cavernoso é o local onde haverá o enrijecimento de sangue e, consequentemente, contribui, né, para a ereção masculina. Aqui nós fêmeas, uma vez excitadas, essa estrutura ela também acaba sofrendo dilatação. Olhem aqui, acho que assim facilita, né, o entendimento, tá maior para vocês perceberem. Toda essa região, né, que a gente denomina inclusive de glande, da mesma forma que a gente tem a glande na estrutura peniana, aqui a gente denomina a glande do clitóris, né? Que inclusive tanto a glande na estrutura peniana é uma região de excitação masculina, como a glande aqui do clitóris é uma região de excitação feminina. Tá? E toda essa estrutura aqui, que é interna, né? Reparem vocês que a gente não observa essa estrutura externamente, na hora que a gente observa a vulva feminina, mas que estão aqui, que eles vão ter o recrutamento, né? E acaba tendo uma dilatação. A dilatação sugere, né, uma facilidade, uma melhor receptividade ali para o ato sexual no momento, né, da excitação feminina. Aqui, olhem só, para a gente observar isso adequadamente, na verdade, houve, né, a retirada de toda a parte tegumentar,
né? Nós estamos vendo aqui a estrutura do clitóris. Essa aqui é uma glândula, que é a glândula vestibular. Afinal de contas, a gente falou da presença de secreção de muco, mas não falamos de uma glândula, né? Que é a glândula vestibular, que ela é responsável, sim, por ajudar nessa lubrificação da área, tá? Aqui vocês estão vendo a parte muscular, aqui o canal vaginal e aqui o canal da uretra. Se não me engano, isso, se não me engano, aparece maior aumento. É isso mesmo que eu estou chamando a atenção aqui de vocês. Aqui, até para vocês comporem bem a imagem, é uma parte óssea, né? A região da pelve, tá? Aqui, observem que você tem a região do clitóris, aqui da glândula vestibular, tá bom? Que é a responsável por essa lubrificação. E aqui, só se vocês perceberem, ela tem um ducto. Ducto é por onde vai sair esse material secretório, tá bom? Aí, uma coisa interessante. A glândula vestibular, ela também é reconhecida em alguns livros de anatomia como glândula de Bartholin, tá? Bem, eu particularmente uso mais o termo vestibular porque acho que é mais, nos remete melhor, mas de qualquer forma possam também reconhecer como glândula de Bartholin, tá bom? E aqui a gente completa a anatomia feminina destacando as mamas. Eu faço uma observação. A estrutura mamária, na verdade, ela pertence ao sistema tegumentar, tá? Mas, na hora que a gente observa nos livros de anatomia, eles apresentam a glândula mamária dentro desse contexto, uma vez que nós, mamíferos, temos, né? A mulher, após a gestação, espera-se que ela possa amamentar o filho, né? Então, é dentro desse contexto que a mama, ela entra nesse estudo anatômico do sistema reprodutor, tá bom? Bem, observem aqui, a gente tem uma vista lateral, já chama a atenção de vocês para a intensa musculatura que aqui existe, inclusive aqui, ó, pontuo para vocês a musculatura peitoral maior, serrátil, oblíquo. Mas por que que isso é importante? Porque essa musculatura dá sustentação, né, à mama. Existe uma grande variação anatômica quanto à própria dimensão da mama, quando a gente observa diferentes estruturas corporais femininas, né? Mas o importante é que a estrutura mamária, né, ela vem a ter, o que vocês estão observando aqui que está rosáceo, são as glândulas propriamente ditas, que são glândulas lactíferas, né? Glândulas produtoras de leite, e que serão estimuladas hormonalmente durante o período gestacional e pós-parto, para que aí, através desses ductos, seja liberado o material, né, que é motivo de alimentação ali, e deveria ser alimentação restrita, pelo menos os primeiros 6 meses do bebê, tá? Chama a atenção de vocês de que toda essa parte amarelada aqui é sim tecido adiposo. Nós temos uma grande deposição de tecido adiposo nas nossas mamas. Isso ajuda a dar volume e ao mesmo tempo reserva energética, né? Olhem aqui nessa outra imagem, tá até a estrutura glandular está mais bonita, mais bem desenvolvida, né? Chamando a atenção para vocês aquilo que eu comentei na imagem anterior, a presença das glândulas e dos canais lactíferos, né? E esse material ele vai ser liberado no meio externo a partir do mamilo, né? A estrutura que é utilizada, entre aspas, né, ali de sustentação, como biquinho, e auxilia ali para o bebê, né, na sua sucção. Então, isso é importante, né? Chama atenção também, obviamente, da vascularização que existe aqui, afinal de contas, todo esse contexto celular precisa de ter vascularização para gerar oxigênios e nutrientes necessários, tá?
bonito, acho que nessa visão dá para vocês perceberem alguns pontos que nós falamos anteriormente. A musculatura, né, para dar sustentabilidade, a presença, sim, do tecido adiposo submerso, né, em relação a essa área, e as glândulas, né, as estruturas lobulares que compõem a glândula mamária, e aqui os ductos, né, que vão se desembocar justamente na região do mamilo. Na hora que a gente observa a estrutura da mama externa, né, ela é revestida pelo tegumento e tem a diferenciação aqui, ó. Essa região é a região aureolar, que inclusive com glândulas, né, que faz com que a mulher possa ter realmente uma sensibilidade na região da mama. E aqui a estrutura do mamilo, né? A presença desse mamilo, ela é importante, como eu falei, porque ajuda ali no ato da amamentação, o elo, né? E colabora para a sucção ali do bebê, tá? É uma estrutura que ajuda, acaba sendo colaborativa, viu? É importante a gente destacar, existe sim, quem já amamentou sabe que durante o momento da lactação, né, nós temos um maior desenvolvimento das mamas, elas ficam mais volumosas, e que depois, quando a gente cessa o período de amamentação, a gente vê uma alteração que é normal das nossas mamas, né? Afinal de contas, ela estava altamente produtiva e posteriormente ela vai ter uma diminuição do volume, né? Então, aquela flacidez da qual a gente muitas das vezes observa, e às vezes serve de queixa das mulheres, né? Em relação, nossa, minha mama modificou. De fato, depois, com o tempo, ela começa a ter uma robustez maior, até mesmo em função dessa característica do tecido adiposo, né? Porque essa gordura que era reserva energética, que inclusive foi utilizada na elaboração do leite, e que agora, com o passar do tempo, haverá, né, o completo desenvolvimento de novas células adiposas que também colaboram para esse aumento do volume da mama natural, né, ajuda um pouco ao retorno da estrutura mamária do que era mais no original, tá bom? Professor, Diga, Marcos. por que algumas mulheres não conseguem produzir leite ou produzem em uma menor quantidade? Bem, tem a característica hormonal, a gente vai ver, tem a ocitocina, né, que é um hormônio que estimula a produção do leite. Nós precisamos vir a ter variações hormonais, sempre para mais como para menos. Então, existem mulheres que possam sim, vir a ter uma dificuldade na produção do leite. Sempre é preciso, a resposta não é necessariamente tão fácil assim, viu, Marcos? Por quê? Existem muitas mulheres também que acham que não produzem, acham que não estão produzindo adequadamente, mas às vezes está. Né? É porque muitas das vezes a gente também assusta muito em relação, porque o bebê amamenta, ele quer amamentar sempre muito, e chora, né? E também chora por outros motivos, não só por fome, e aí gera uma insegurança muito grande. A gente às vezes acha, até mesmo de uma maneira errada, que nós não estamos produzindo, ou estamos, vocês também já devem ter ouvido falar, meu leite é fraco, né? Então, isso sempre é fundamental de que também seja avaliado, não só pelo médico, né? Como também tem profissionais, por exemplo, dentro da enfermagem também. Eu mesmo tenho uma colega que ela trabalha com isso, né? Ela instrui as mães a cuidar da mama, a estimular com que a mama possa produzir o leite de uma maneira adequada. Então, por isso, Marcos, que diante da sua pergunta, a gente tem a gente tem que ter cuidado em relação. Sim, uma mulher possa vir a ter dificuldade na produção? Possa, principalmente por esse envolvimento, às vezes, menor do contexto hormonal.
Mas não significa que todas aquelas que eventualmente acham que estão produzindo pouco ou que acham que o leite não está adequado, às vezes vem a essa fala muito de acordo com a insegurança e às vezes a necessidade de uma orientação maior e que às vezes a gente não tem essa oportunidade. Mas que essa mulher, uma vez, né, sendo instruída, preparada e observada, na verdade, às vezes ela está produzindo de uma maneira satisfatória e que eventualmente aquela observação dela do contexto, né, de que está fraco, ele toda hora chora, às vezes seja mais movido por uma insegurança, né? Mas é sempre muito importante ter o envolvimento de profissionais competentes, por quê? Às vezes tem muitas mulheres que nessa insegurança começam a administrar juntamente com o leite materno outros alimentos, né? Outros leites. E aí, muitas das vezes a criança começa a preferir, porque acaba às vezes sendo mais fácil, né? A sucção na mamadeira do que necessariamente no peito. E aí, a partir do momento que você dá essa outra oportunidade, a criança começa a rejeitar o peito. E aí, sim, já que não vai ter esse estímulo, né? Porque a sucção, pôr o bebê na mama e amamentá-lo é retroalimentar o meu organismo para informar com ele que eu sempre preciso de continuar a produzir o leite, né? A partir do momento que eu não faço isso, ou começo a fazer isso em menor proporção, porque eu estou ali dando outro alimento para o bebê, intercalando mais as mamadas, aí naturalmente esse hormônio vai ser produzido em menor escala, vai estimular menos a mama dessa mulher e, consequentemente, então ela torna-se um ciclo vicioso. Então, só que é importante isso, tá? Não significa que necessariamente seja tão fácil verificar que essa mulher realmente esteja produzindo pouco, não. Tem que ser bem avaliado naquele momento por profissionais ali competentes, tá bom? E aí sim, se o médico sugerir, achar que é necessário, aí ele mesmo vai falar isso para a mãe, ele mesmo vai sugerir que ela venha, né, complementar com outros tipos de alimentos. Afinal de contas, sempre é muito importante essas observações, juntamente com o acompanhamento do desenvolvimento da criança, né? Porque muitas das vezes vem essa sugestão de insegurança da mãe, mas a criança está desenvolvendo absolutamente dentro do esperado, tá ótimo. O bebê chora porque o bebê chora mesmo, né? Mas é uma fase que nós mães também estamos tão susceptivas, tão inseguras, né? Hormonalmente também tão alteradas, porque é outro marco, né? Vocês imaginem, a gente teve ali a gestação por 9 meses e de repente cessou, né? Tem uma alteração corporal e fisiológica muito grande, tá bom? Então, por isso que na sua pergunta, a gente tem que ter o cuidado de destacar isso, porque não é muito normal as mulheres queixarem, né, e ficarem frustradas. Eu queria tanto amamentar, mas às vezes é muito fruto de uma insegurança e que às vezes ela consegue, né, um pouquinho mais de instrução ali e trabalho com a mama, ela consegue produzir adequadamente, tá bom? Lu, Bem, oi, diga! Quem? Ei, Fabiane! Diga, Fabiane! eu ouvi falar há pouco tempo que existem algumas mulheres que não têm um desenvolvimento correto no mamilo. Isso pode prejudicar na amamentação ou isso posteriormente pode desenvolver melhor? Que tipo assim, como se a mulher ficasse com o mamilo infantil, o seio cresce, mas o Sim. mamilo continua infantil. Tem disso mesmo, Fabiane. Inclusive, possa ter ele invertido. O mamilo ele possa ter, né, essa estrutura voltada para dentro. É interessante trabalhar isso por quê? Porque isso possa sim prejudicar na hora da amamentação. Tá? Então é importante que seja detectado e eles conseguem trabalhar no sentido de restabelecer essa estrutura mamilar.
né? Como você falou, parece que ele fica infantil no sentido de que ele não tem um desenvolvimento adequado e eventualmente ele possa comprometer. Como eu falei, ali na hora da amamentação, acho que vai aparecer a imagem lá na frente na fisiologia, uma imagem bonita do bebê amamentando, né? Eles têm, o mamilo ele colabora para esse momento da hora da sucção. Então, existem estímulos que eles possam fazer com que essa estrutura mamilar ela realmente possa se tornar mais pronunciada, possa ter um maior desenvolvimento, a fim de poder realmente colaborar ali na hora do momento do parto, tá? Por isso é interessante que a gente sabe, não é sempre assim. Né? Que às vezes a gente acaba engravidando e fala assim, nossa, eu não esperava, mas aconteceu, né? Mas na medida do possível, e ao passo também que até ao longo da nossa vida, mesmo que não seja necessariamente nesse momento, você imaginar que seja no seu momento para engravidar, né? Mas de coisa de muito de futuro, mas é interessante que na hora que a gente for ao ginecologista, né, conversar a respeito, que ele possa às vezes observar, analisar e às vezes, né, poder verificar coisas que às vezes possam ser construídas ao longo do tempo para poder facilitar lá na frente, né? Então, isso realmente possa ocorrer sim, viu, Fabiano? Essa observação é interessante. Não significa também que necessariamente essas alterações vão ser impeditivas para o bebê amamentar adequadamente, tá? Mas o fato é que tudo aquilo que eventualmente possa colaborar, né, com a característica, com o momento, ela é muito bem-vinda. Mas não significa necessariamente que aquela mulher vai ter dificuldade na amamentação, que o bebê não vai ser responsivo, né? Também não é nenhuma situação assim alarmante, não. Mas são observações que existem e que eventualmente vale a pena e que possam às vezes ser trabalhadas a ponto, né, de não vir a médio e longo prazo lá na frente, às vezes ser motivo de alguma dificuldade, tá bom? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Podem ficar à vontade, né? Que agora a gente vai justamente, eu coloco a anatomia, eu sempre acho muito importante destacar na medida do possível para vocês as características anatômicas e sempre que possível eu coloco um pouco de fisiologia, né? Que é a função, por que ele serve, porque não adianta só a gente falar, decorar nome, né? Que eu acho isso, tem pavor disso. Eu acho que a gente consegue guardar melhor a partir do momento que eu consigo enxergar que aquilo ali é importante. Por quê? Por que ele funciona? Ou alguma correlação que existe, né? Mas o fato é que agora também a gente vai ter a oportunidade de destacar melhor as características fisiológicas, né? E principalmente nesse contexto hormonal, porque eu vou mostrar a vocês, eles estão envolvidos ali com as estruturas glandulares, eles estão envolvidos com um processo que é mais dinâmico, né? Então, logicamente que isso facilita, tá certo? Mas a gente vai ver que alguns detalhes nós já trabalhamos aqui dentro de um contexto e até mesmo fruto das perguntas que vocês fazem, né? Que é importante isso, essa integração, tá bom? Mas alguém tem alguma pergunta nesse contexto até então agora desenvolvido? Fiquem à vontade, né? Mas a gente está caminhando para o horário de intervalo, né? Eu vou fazer aqui uma pequena introdução, então, à fisiologia, e aí a gente vai para o intervalo e depois a gente retoma, tá bom? Então, eu preciso chamar a atenção de vocês, né? Daquilo que a gente já construiu desde o início. O nosso organismo, né? O organismo feminino, ele é muito envolvido, né? Nessa necessidade de preparar o nosso corpo, não só para o ato sexual, mas também para a gravidez, né? Porque aí vão ser ao longo de cerca de 40 semanas, com uma exigência muito grande, né? Porque olhem só, reflitam. É lindo, é maravilhoso, né? Ter um serzinho se desenvolvendo em nós. Mas ele não deixa de ser um corpo estranho, né? Porque o meu corpo, a minha estrutura corporal, o meu sistema imunológico,
Na verdade, não consegue. A gente tem ali todo o amor envolvido, mas na verdade existe ali um outro ser, né? Do qual é lido pela minha estrutura corporal como não próprio, como um corpo estranho. É estranho até falar isso, né? Mas essa é a leitura. Então, justamente por isso que nós mulheres temos, durante a fase gestacional, não só as nossas alterações orgânicas e fisiológicas reprodutivas, como também uma baixa imunológica, né? Aquilo que inclusive a gente vê lá na disciplina de quarta-feira. Mas porque nesse momento eu preciso que o meu organismo seja um pouquinho menos responsivo para preservar o meu filho que está em desenvolvimento, né? Então é abrir mão um pouquinho daquela guarda imunológica para que de fato o meu corpo, né, não ouse querer, né, interferir no desenvolvimento do bebê. Tá bom? Então é muito bonito. Logicamente, isso susceptibiliza a mulher durante esse momento, às vezes, mais, né, a propensão a infecções, mas isso precisa ser monitorado, precisa ser acompanhado. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte: a gente está no horário do intervalo. Olha só, a gente vai para o intervalo e volta já já, tá bom? E a gente vai trabalhar mais com esses aspectos que são tão bonitos e que envolvem aqui, e que vários deles a gente já falou, mas a gente vai complementar, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta já já.